Com apenas 21 anos de idade, Ricardo Bellino trouxe para o Brasil uma agência de modelos norte-americana, a Elite Models. Desde então, abandonou o curso de economia, mudou-se para São Paulo e percorreu o caminho do sucesso. Ricardo Bellino é autor de vários livros sobre empreendedorismo, como O Poder das Ideias, Sopa de Pedra, 3 Minutos para o Sucesso, Midas e Sadim e Escola da Vida. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nosso Facebook, Twitter, WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta para o nosso convidado e nós vamos encaminhar. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, com imenso prazer que eu recebo um grande amigo, mas um empreendedor, um visionário, um empresário, Ricardo Bellino. Tudo bem, Ricardo, Denis? brigadão por ter vindo. Prazer enorme te receber aqui. Um prazer enorme estar com você aqui para compartilhar um pouco dessas experiências, dessas aventuras empreendedoras aqui com você e com teus telespectadores. Muito obrigado. E ninguém melhor que o Bellino. Bellino, além de um grande amigo, ele é um grande empresário, empreendedor, com negócios fora do Brasil, aqui no Brasil. E não dá para fugir, né? A pergunta comum, Bellino, não tem jeito. Tudo isso que está se passando em economia, turbulência política, mercado empresarial brasileiro. Você que trabalha aqui, trabalha no exterior, como você, como brasileiro, como cidadão e como empresário em alguns outros países, como você está vendo esse momento que o Brasil está atravessando agora? Denis, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um processo de transformação muito profundo, né? De revisão, de grandes confrontos com realidades, com questões institucionais, com questões morais e éticas. Mas eu acho que é um processo que é natural das civilizações, né? A gente vive ciclos e eles são, assim, passam e eles são importantes para essa transformação dessas sociedades, e eu acho que nós temos que encarar isso como uma coisa que é parte do processo de evolução. Eu acho que, de fato, nós vivemos no Brasil um momento de euforia, um momento de que o Brasil deu certo, e eu acho que se nós negligenciamos, né? O Brasil negligenciou demais Não fizemos a lição de casa. Não fizemos a lição de casa, os fundamentos não eram tão consistentes quanto eram promovidos, e efetivamente o Brasil precisa hoje, de fato, de um plano B. Eu acho que essa é a grande marca, é a grande bandeira. Todos nós temos que aceitar que temos que rever nossos planos, temos que acreditar com coragem, com otimismo, com resiliência, que temos que aceitar uma mudança e que temos que implementar essa mudança individualmente, não simplesmente culpar ou apontar culpados e só transferir, esperar a solução, porque não vai acontecer. Eu acho que essa coisa do ser humano que tem uma grande dificuldade de assumir os seus próprios erros e os seus próprios defeitos, né? Sempre está procurando um culpado. Tem sempre que achar o que é a culpa e justificar aquela sua incapacidade de aceitar a mudança ou a quebra da inércia. Então, eu acho que tem um momento de reflexão. Eu acho que essa questão de buscar um plano B é fundamental, tanto no nível institucional, quer dizer, nos poderes, né, públicos, etc. Mas eu acho que mais importante, e numa conversa como essa, para buscar o ponto de equilíbrio, né, eu acho que buscar ponto de equilíbrio é reconhecer essa necessidade de mudança, que eu acho que é um estado permanente do ser humano, e aceitar que possivelmente o plano A não existe mais e que temos que ir em busca de um plano B e fazer com que esse plano B se torne realmente uma solução, um caminho para que a gente possa desenvolver projetos, realizar sonhos engavetados, etc. Eu acredito demais nessa visão de mundo. Eu, pessoalmente, não só estou desenvolvendo um grande plano B na minha vida, como me apropriei da marca Plano B, tenho desenvolvido atividades recentes com essa bandeira, quer dizer, reuni, inclusive recentemente na minha ilha, lá em Key Biscayne, em Miami, um grupo de 25 empreendedores criativos, brilhantes, com esta pauta. Rediscutir, repensar modelos, cada um nos seus interesses particulares e empresariais, e como grupo também. E fizemos o que a gente chama de mastermind, que é essa reunião de cabeças brilhantes durante uma semana, que foi, assim, revelador, transformador. Não só para cada um individualmente, mas para mim, que foi o líder desse processo. Você acaba absorvendo, né? Informações novas, conhecimentos. Não, você troca e mais importante, quando você percebe a sua responsabilidade ao estar ali
conduzindo, ajudando, iluminando caminhos para essas pessoas poderem encontrar esses planos B nas suas vidas, né? E quando eu me dei conta e me encontrei e me reconheci nesse processo de mudança, tanto minha mudança pessoal como a mudança de cada um, que depositava em mim ali aquela confiança e aquele investimento importante que fizeram para estar ali, aquilo realmente me tocou e me fez refletir o meu verdadeiro propósito de vida. Eu acho que nesse momento de reflexão dos valores, eu acho que é muito importante nós entendermos e nós reconhecermos que nós temos que ter um propósito. Eu acho que isso faz o ser humano criar essa resiliência, essa força, essa capacidade de superar, inclusive, momentos de crise profunda que nós estamos vivendo hoje. E queria te convidar para dar um passeio lá em Key Biscayne e comigo percorrer esses 5 dias de atividades que foram realmente transformadoras e reveladoras para mim e que eu gostaria que você e os teus telespectadores pudessem compartilhar e se inspirar um pouquinho, que foi aquele momento, aquela reunião que nós tivemos lá com a chancela do Plano B. Então, Belém, depois de assistir esse vídeo, tanta coisa nova, tanta coisa empreendedora, eu não costumo misturar, porque eu acho que o processo de impeachment, quando a gente quer falar sobre a parte política dele, a gente vai conversar com um político. Claro. Quando a gente vai falar sobre o aspecto legal do impeachment da presidente Dilma, que já foi aprovado, o prosseguimento da ação de impeachment contra ela, a gente vai procurar um jurista, um especialista na área. Agora, o empresário, ele está lá esperando o resultado da coisa. Você, com a visão empresarial, todo esse processo de desgaste político da presidente, a nível de investimento, você costuma trazer investimentos de fora, grupos que investem no Brasil e vice-versa. O que você está sentindo desse processo para o investidor? Denise, eu acho que existe um momento agora de paralisia generalizado, né? Eu acho que essa instabilidade, essas indefinições de cenário, elas pressupõem o medo, né? Elas promovem o medo, né? E o medo paralisa. É terrível. E o mercado, ele joga com esses sentimentos, com essa volatilidade emocional. Não é só a volatilidade financeira dos mercados, mas essas oscilações emocionais que estas indefinições acabam provocando, né? E eu te diria, do ponto de vista da economia real, né? Como empreendedor, como construtor de negócios, construtor de ideias e ideias que eram sonhos que se tornaram realidade, eu acredito e aprendi na minha escola da vida que, de fato, a vida é pautada, né? O desenvolvimento dos empreendimentos e a própria evolução nossa, ela se cria e se desenvolve a partir da percepção, da crença no impossível, né? Porque Exato. Você tem que acreditar em alguma coisa que não existe. Você é do tamanho do seu sonho. Ok? Então é o seguinte, o que não existe só está na sua mente. Então você precisa ter a capacidade de comunicar aquilo corretamente para que alguém possa acreditar na sua convicção de que você poderá sim entregar aquilo. Se você for uma pessoa de bem, você poderá realmente desenvolver aquilo e obter sucesso. Então, o que eu diria para você é o seguinte, eu acho que esse processo todo que nós estamos vivendo agora, ele tem duas grandes agendas. Uma é uma agenda política, que eu nem perco tempo de me dedicar, me debruçar. Mas é isso que eu falo, porque o empresário, às vezes, ele se acomoda no seguinte, essa confusão política. Tudo bem, existe a confusão política, existe essa paralisia, mas também o empresário precisa se mexer. Então, mas aí ele tem que ele tem que fazer seu dever de casa. Então, ele não pode culpar o governo para justificar a não tomada de decisões ou o adiamento de decisões. Agora, são decisões, cada caso é um caso. O que eu diria é que um processo como esse que nós estamos vivendo agora, eu acho que ele precisa percorrer uma rota muito rápida para que o prejuízo seja minimizado. Porque o que acontece é, inclusive, como você pôde notar, quer dizer, logo após o anúncio da
da aprovação, da indicação do processo de impeachment, da aceitação. as bolsas já reagiram positivamente, o dólar vem caindo. Então, quer dizer, você vê ações da Petrobras subindo 4% num dia seguinte desse processo. Então, você percebe que o mercado gostou da notícia. Quer dizer, o que quer dizer isso? O mercado entende que tem que haver mudança. Tem que haver mudança, alternância de poder, mudança de agenda, porque não pode continuar da maneira como está, porque aí realmente é uma curva descendente e os prejuízos podem ser imensos para a sociedade, para a economia como um todo. E as sequelas, né, Belino? Porque tem um problema do desemprego. Com certeza. Cada desempregado leva consigo a família. Claro. É um trauma para a pessoa, ela vive naquela ansiedade, não sabe quando vai recuperar um emprego, tem conta para pagar. Então, tudo isso gera uma expectativa negativa. E a partir daí que eu vejo o papel importante do empresário, de conseguir enxergar aonde nós podemos investir, qual é o momento, qual é a ideia, para a economia poder voltar a girar. Eu te diria o seguinte, eu diria mais, eu acho que é curioso, eu sou considerado um otimista patológico. Toda vez que eu escuto uma notícia de aprofundamento da crise, todo o negativismo que você possa imaginar que existe nesse momento, mesmo olhando de fora como residente americano, mas estando aqui no Brasil com muita frequência, eu sempre olho aquilo com um olhar de oportunidade. Eu, por exemplo, hoje que estou desenvolvendo um grande projeto na área de educação, na área de formação, de fomento a oportunidades para o microempreendedor, eu enxergo isso como uma grande oportunidade. Você tem hoje 48 milhões de brasileiros que declararam a sua intenção explícita de empreender. Seja o empreendedor por necessidade, aquele que perdeu o emprego, ou por opção, por identificar oportunidades mesmo. Quer dizer, 48 milhões, a gente fala assim, mas 48 milhões é maior que a população de muitos países da Europa. Com certeza. A população inteira do país. Exato. Estamos falando de 25% quase da população brasileira. Quer dizer, e se pensarmos naquela que é economicamente ativa, é metade. Então, quer dizer, nós temos um enorme contingente de pessoas aptas ou abertas a empreender. Aí você tem um outro segmento que se consolida cada vez mais, que é o do microcrédito. Quer dizer, as instituições financeiras formais, os grandes bancos, não têm essa flexibilidade, ou não têm o interesse, ou é a combinação das duas coisas. É verdade. Mas você tem hoje grandes investidores com a sensibilidade, a capacidade de investimento e de tomada de decisão rápida, desburocratizada, desenvolvendo projetos multimilionários para oferecer um crédito correto, um crédito honesto, para que possa permitir que as pessoas possam... O crédito consignado na conta do aposentado, o sucesso que foi no Brasil. Exatamente. E está só no começo, porque tem tão pouco ainda, quer dizer, o processo ainda tem muito para crescer. Então, eu acho que eu sempre olho com esse olhar otimista, um pouco quase poliano, né? De ver a vida e o mundo um pouco por essa ótica positiva, porque olhar o mundo pela ótica negativa e positiva custa a mesma coisa. Eu acho que acreditar, sonhar grande é uma opção, quase um estilo de vida. Eu acho que essa é uma opção que eu fiz para mim e não me arrependo. Nosso telespectador pode estar assistindo e falar, mas esse pessoal aí está falando de coisa muito grande, de milhões, e eu gostaria de ter meu negócio, mas eu tenho um investimento, eu tenho pouco dinheiro. Qual é o conselho que você dá para esse brasileiro que de repente ou está desempregado, recebeu uma rescisão, ou tem alguma poupança, que ele achou que era o momento dele abrir o negócio dele? Qual é o melhor caminho que ele tem que trilhar? Denis, eu acho que ele tem que ter muita cautela, obviamente, para não cometer imprudências ou assumir compromissos que não possa cumprir. Eu acho que ele tem que se preparar. Eu acho que toda transição, né, mudança de posição, se ele era um empregado, ele quer virar empreendedor, ele tem que estudar o seu negócio, né? No mínimo, né? Entender como funciona a regra do jogo, né? Estar preparado para aquela transição cultural, inclusive. Eu vejo muitas pessoas executivas de grandes companhias com aquele sonho de empreender, achando que aquilo vai ser a mina de ouro, que vai ser a solução. Rosa, que ele não vai ter dificuldade. Só que o problema é que ele vivia dentro de um ecossistema, né, de um grupo que oferecia uma série de facilidades para ele, quando o empreendedor, como eu, ele tem que, na verdade, jogar nas 11 posições. Ele não tem a quem delegar nada. Ele tem que assumir para ele... Quer dizer, no popular, vai trabalhar mais do que trabalhava. Muito mais. Vai trabalhar muito mais. Agora, eu acho que ele pode... e o brasileiro é muito criativo. Eu tenho uma história que eu recentemente conheci, que eu acho muito interessante, que vai na linha do que você está dizendo. Uma pessoa que é da periferia do Rio de Janeiro e que perdeu o emprego, entendeu que ele tinha que sobreviver, ele tinha que pagar as contas em casa. Então, ele foi... A esposa
criou uma série de receitas de sacolé, que é aquele chup-chup, aquele negócio de sorvete. Ele criou uma marca chamada o Sacolé do Baiano, pegou uma bicicleta e começou a produzir 3, 4 mil reais por mês para poder pagar a sua conta. Então, ele entendeu, quer dizer, agora ele pega a bicicleta, ele anda horas para vender o sacolé dele, mas ele é um empreendedor comprometido. Ele entende das necessidades, ele entende o mercado dele, ele vai atender essa demanda, usa canais de comunicação, redes sociais como Facebook, WhatsApp, para receber pedidos. Divulgando o produto dele. Quer dizer, ele é realmente um empreendedor que tem a visão dentro da sua limitação, mas não menos entusiasmado, não menos comprometido com o projeto. Então, acho que não importa o tamanho, mas é a atitude. Eu acho que a pobreza é a pobreza de espírito. Você pode ter restrições financeiras temporárias, isso não lhe faz uma pessoa pobre de espírito. Você pode ser uma pessoa ambiciosa, uma pessoa positiva, que acredita que você possa fazer uma mudança e pode ter um problema temporário. Isso você pode superar. Não, qualquer um pode. Isso daí acontece com qualquer um. Com certeza. Você não pode se acomodar na dificuldade. Então a situação está difícil, não vou fazer mais nada. Realmente você... E aí esse coitadismo é o que faz a situação piorar. Porque quando você se penaliza, se vitimiza, né? Você tem as melhores desculpas do mundo. Se você compra o jornal, você pode simplesmente descer, compra o jornal e fala assim, vou continuar na cama, porque olha aqui, o mundo acabou. Exatamente. E aí você pode, ou você está no lado do que chora, ou você está no lado que vende lenço. Eu sempre optei por vender lenço. Então, acho que isso faz com que a gente possa não nos acomodar, né? e aceitar a situação e muito menos ser contaminado por essa, vamos chamar... Maré negativa. Maré negativa, essa campanha que se faz, inclusive, por meio da própria mídia, né? Porque esse sensacionalismo potencializado, ele tem um efeito, vamos chamar, psicológico assim, terrível nas pessoas. Porque é gozado, né? Quando a pessoa recebe uma notícia boa, até como o apóstolo sempre fala isso daí, um beijo no coração do senhor, apóstolo, mas é verdade, às vezes você recebe uma notícia boa, você a recebe, guarda para você. Quando a notícia é ruim, a tendência do ser humano é, olha, você viu que tal situação, olha tal pessoa, você potencializa aquilo. Não, e aí justifica. O problema não só potencializa, mas você justifica todos os teus medos, inseguranças, porque aí como o ser humano, na sua grande maioria, é muito inseguro, ele acaba encontrando um conforto nesse tipo de situação. Porque aí ele se reconhece na perda. Aquela, não sou só eu, né? Exatamente. Olha, eu sou parte do... É o abraço dos afogados, como eu chamo. Exato. Então estamos todo mundo igual. Então, agora eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para gastar, mas o outro que tem medo de gastar... Então Tá difícil para todo mundo. Tô junto, estamos juntos. Ou você está no outro lado, contra a correnteza e buscando soluções e alternativas. Vamos sair um pouquinho agora do sacolé do Baiano, do sorvetinho lá, que eu achei um exemplo maravilhoso. E vamos para uma outra ponta ali. Sim. Você teve negócios, você teve reuniões, você teve contato com Donald Trump, Sim. que é uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, inclusive agora é um pré-candidato do Partido Republicano à presidência. Sim. Me conta, como é que foi esse encontro, como é que foi o contato com ele, como é que ele é, que negócio que surgiu? Ô, Denis, essa é uma história realmente que passou a virar quase uma lenda, né? Porque eu, há 13 anos atrás, tive a oportunidade de conhecê-lo, por recomendação apresentado por um querido amigo meu, John Casablancas, que foi meu mentor, meu sócio durante muitos anos na agência, no grupo de agências de modelo Elite que eu fundei no Brasil. E eu tinha a ideia de desenvolver um projeto imobiliário aqui no Brasil e entendi que ele tinha a marca que realmente poderia que é o forte dele, que é a marca dele, que é o desenvolvimento de prédios e condomínios, de golfe, de luxo, etc. E eu entendi que essa era vamos chamar, a marca perfeita para embalar aquele projeto. E eu fui, então, conhecê-lo, fui ao seu escritório, e ele que, no momento que preveu, anterior à minha reunião com ele, foi muito simpático, nos falamos por telefone, me convidou, inclusive, para essa reunião, mas quando eu cheguei lá, encontrei um homem mal-humorado, com problemas, assim, um pouco, quer dizer, carrancudo, né? E ele nem se levantou para me cumprimentar quando eu entrei na sala dele e já me anunciou que ele estava num dia péssimo e que, na verdade, ele não estava com muito humor para novos negócios, escutar novos projetos. E ele me, assim, deflagrou diretamente aquela frase que passou a virar a minha marca registrada e o título de um livro que eu lancei junto com ele no mundo inteiro, chamado Você Tem 3 Minutos. Que foi o prazo que ele te deu. Ele me deu 3 minutos. Obviamente que ele não me deu 3 minutos para medir a minha capacidade de venda. Ele queria se ver livre de mim em 3 minutos e 1 segundo, né?
Mas o que acabou acontecendo é que nós tivemos uma excepcional empatia. Eu coloquei ele vamos chamar, num corner, numa esquina, porque na verdade o que aconteceu é que ele não conhecia nada da realidade brasileira naquele momento, conhecia muito superficialmente, e eu questionei se ele conhecia o que estava acontecendo no mercado, na economia brasileira, no mercado de luxo, essa contradição do Brasil, o Brasil pobre e o Brasil multimilionário, né? O Brasil dos contrastes. Né? Então você tem um país onde uma Ferrari que custa 250, 300 mil dólares nos Estados Unidos, aqui ela custa $1 milhão e tem fila de espera para comprar o carro. Você vê vendas de produtos de alto valor, de luxo, de acessórios como Louis Vuitton, Cartier, bom, enfim, Chanel, que tem vendas equiparadas às vendas na China. Quer dizer, um país riquíssimo. Então, o Brasil... O número de helicópteros, a frota brasileira só perde para americana. Nos Estados Unidos. E eu falei isso para ele, se ele conhecia os números de helipontos em São Paulo, de jatos privados no Brasil, e ele não conhecia. E eu disse para ele, e foi ali que eu encerrei os meus 3 minutos, e disse, olha, eu acredito que o mercado imobiliário brasileiro está maduro para receber uma marca como a sua, para que possa estar alinhado com essa tendência do consumo de luxo dessa classe realmente que consome de forma quase compulsiva, né? Esses ícones, esses emblemas de status e de aspiração, e que você deveria estar no Brasil desfrutando, aproveitando desse momento. Ele adorou, obviamente, a comparação do nome dele à Ferrari, à Chanel, à Louis Vuitton. Isso, obviamente, provocou no seu ego e na sua vaidade, vamos dizer, uma luz, e ele realmente achou aquele meu, vamos chamar, atrevimento de questioná-lo, uma forma muito positiva e com muita convicção, e ele me convidou, cancelou as reuniões que ele tinha durante o dia, passamos algumas horas juntos, no dia seguinte assinamos um termo de intenções, isso acabou resultando uma criação de um fundo de investimento na área imobiliária, criamos uma amizade, uma relação muito simpática, que eu venho mantendo ela ao longo desses últimos anos, inclusive a minha ida para os Estados Unidos, depois que eu saí da operação, que dei uma saída, vendi as minhas participações nesse fundo. Ele foi grande responsável... Ele ainda continua com esse fundo de investimentos? Não continua mais. Ele foi muito responsável por eu obter a minha residência nos Estados Unidos, numa categoria excepcional, como cidadão de extraordinária habilidade. Ele fez um protocolo ao Estado de Imigração americana, recomendando e dando todos os atributos que eu tinha como empreendedor. Então, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Nós fizemos negócios juntos, fomos vencedores nesse negócio, ganhamos dinheiro juntos. Mas mais do que isso, um aprendizado que eu tirei de tudo isso, quer dizer, a importância do tempo. A importância de você conseguir transmitir para as pessoas de uma forma objetiva, clara e direta qual é a sua intenção. Não tente falar palavras bonitas, fazer apresentações rebuscadas, escrever com letras douradas. Objetividade seja acima objetivo, de tudo. Seja direto e transparente e transmita verdade. Isso é o que eu carrego dessa experiência com ele, que foi muito emblemática na minha vida, não só pelo que eu pude acumular do ponto de vista financeiro, mas muito mais importante de credibilidade, né? De ser atestado por um homem que tem toda essa potência, essa trajetória de sucesso, o reconhecimento de que eu tenho um entendimento do valor do tempo. E é isso que eu acredito, de fato. Quer dizer, o tempo vale dinheiro, né? E a gente tem que saber transformar o nosso tempo e não vender o nosso tempo barato. Acho que o nosso tempo vale muito dinheiro se a gente conseguir dar valor a ele. Ele é um bem muito precioso, não é porque ele não volta atrás. Não né? volta. É o produto mais perecível que existe, né? Aquele segundo que passou aqui nunca mais você recupera. Se você for percebido como alguém que vende tempo, vão lhe pagar X reais por hora, como acontece na América. Aqui menos essa noção do tempo, trabalho versus hora versus custo dinheiro, hora, né? custo-hora. Mas a verdade é que você tem 2 maneiras de levar a sua vida. Você vende o seu tempo ou você cria valor. E aí, nesse valor, você consegue monetizar tempo, converter esse tempo em alguma coisa tangível e com valor realmente percebido, que possa produzir resultado, porque não há nada que supere a questão do resultado. Você pode ter promessa, discurso bonito, mas no final do dia tem que entregar resultado. Se não tem resultado, não tem nada, é uma mentira. Perspectiva para o Brasil.
Denis, eu acredito muito no Brasil, estou aqui no Brasil mais motivado do que antes. Eu passei aí um período sabático nos Estados Unidos, até um pouco vivendo uma espécie de ócio nos Estados Unidos, nesse período de transição da minha saída dessa sociedade com Donald Trump. Mas hoje eu estou tão motivado com essa minha bandeira do Plano B. O Plano B virou uma organização para mim, quer dizer, uma organização que tem uma série de atividades, desde a produção de conteúdo, desde uma plataforma de educação, até uma plataforma de entretenimento. Quer dizer, eu acredito que todo brasileiro hoje precisa de um Plano B. E eu quero ser esse veículo para oferecer a possibilidade dessas pessoas acreditarem que elas podem cruzar essa fronteira, que o mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar, ele existe há muitos anos e não vai terminar agora. Essa não vai ser a última crise, nem é a primeira crise. Então, eu acho que, uma vez que você tem essa confiança, acredite no seu potencial, tenha esse otimismo necessário e, mais importante, a resiliência para entender que você vai cair, mas você vai levantar e é com isso que você vai aprender a caminhar e você vai conseguir transmutar esse processo atual e sair vencedor. Belino, queria te agradecer mais uma vez. Você é ocupado, você está aqui no Brasil, está com um monte de coisa, mas atendeu gentilmente o nosso convite. E queria te deixar à disposição alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Obrigado você, Denis. É sempre um prazer imenso poder estar com você, compartilhar, aprender com você. Eu sempre digo que se eu estiver numa mesa que eu sou a pessoa que sei mais daquele assunto, é melhor mudar de mesa que eu estou na mesa errada. Eu acho que a mensagem fundamental nesse momento é isso. Eu acho que acreditar no impossível. Eu sou um homem que acredita no impossível. Eu lembro de uma frase que eu queria deixar aqui como ponto final dessa nossa conversa e para reflexão realmente das pessoas. O Walt Disney, esse grande gênio que criou esse conceito fantástico do entretenimento para as crianças, que encanta milhões de pessoas no mundo, ele disse uma coisa: eu adoro o impossível, porque no impossível eu tenho muito menos concorrente. Eu também não gosto muito de concorrente, então eu aprendi a acreditar no impossível. E acreditar no impossível é acreditar que você pode se transformar sim, que você pode mudar de posição, que você pode crescer, que você pode andar para um outro lado e fazer coisas extraordinárias. Só depende de você acreditar. Eu acho que essa crença na nossa capacidade é o que transforma, o que nos faz sermos pessoas extraordinárias. E por que não aceitar que nós temos o direito de sermos extraordinários e fazemos coisas diferentes e coisas especiais para nós, para nossa família, para os nossos amigos e deixar um legado, porque se a nossa passagem aqui não é tão longa, acho que temos a obrigação de deixar alguma coisa importante para inspirar as pessoas. Belino, muito obrigado. Deus te abençoe nesse novo projeto aí, que dê tudo certo. Com certeza. Porque competência você tem. Agora é contar com a sorte. Entusiasmo, com certeza. E com a mão de Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.